Macron foi reeleito presidente da França para um mandato de mais 5 anos. O que muda para a França e, claro, qual é o impacto para a geopolítica mundial, pensando principalmente em nós, Brasilzão. Estados Unidos e Europa demonstram cada vez mais apoio a Kiev, inclusive pela primeira vez desde o início dos conflitos. Secretários Antony Blinken, por exemplo, está visitando Kiev numa visita oficial de Estado. Lembrando que semana que vem, está começando já, né, segunda-feira, aliás, começa domingo, né? Então já começou. A gente vai ter o Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU, visitando Moscou na terça-feira e Kiev na quinta-feira. Colômbia e Venezuela estão quase chegando às vias de fato, com os dois se acusando mutuamente. Agora foi a vez do Maduro, que diz que a Colômbia tem um plano para atacar militares e policiais venezuelanos. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Carlos, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, inclusive Geografia Física, viu? Urbanização, clima, relevo, etc. Para seu bom desempenho no concurso, vestibular, etc., cara, na descrição é baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto, e claro, se quiser apoiar o canal também, sendo membro, sensacional. Tamo junto? Bora lá então, ó. Bom, com certeza o assunto que mais chama atenção hoje é a eleição na França. A França, claro, é a segunda maior potência econômica e geopolítica da União Europeia, só perde para a Alemanha, que teve a eleição do Olaf Scholz, e tivemos a reeleição do Macron. Só que cuidado, né? Apesar da reeleição do Macron, a Marine Le Pen, ou como a mídia chama, né, de a extrema-direita francesa, ela pode ter saído mais vitoriosa do que a gente pensava. A eleição, ainda não foram contabilizados os votos direitinho, né? Mas possivelmente vai ficar de 59% Macron, 41% Marine Le Pen. Se a gente for somar todos os votos que o Macron teve, primeiro ponto, a gente teve quase 30% de abstenção. É um número muito alto de pessoas que não se sentiam representadas, nem pela Marine Le Pen e nem pelo Macron. O Macron, por exemplo, se for somar o total de votos que ele teve há 5 anos atrás, ele teve 43,6% de toda a população francesa. Nessa eleição, caiu para 38%. A França que ele vai receber é uma França dividida. É uma França com sentimento de crescimento de movimento muito mais nacionalista, anti-imigração e até porque anti-União Europeia também, tá? Ponto bem importante que a gente tem que levar em consideração aqui é que quando começou o Macron a fazer o seu discurso, por exemplo, de posse, ele deixou muito claro que ele vai querer uma França ecológica e uma França unida. Foram os seus dois principais pontos, assim. Tanto que, por exemplo, a população, ela começou a vaiar a Marine Le Pen, claro, o pessoal que apoiava o Macron, você não, sem vaias. Nós éramos aqui opositores durante a campanha eleitoral. Agora eu sou presidente de toda a França, inclusive daqueles 41% da população votante que não votou em mim, tá? Aliás, interessante, demagógico, talvez um pouco, né? Mas interessante essa visão. A gente não pode esquecer que o Macron, ele é visto, talvez, galera, como um cara... é difícil arranjar um político aqui, né? Pela esquerda, ele é visto como um cara de direita, e pela direita ele é visto como um cara de esquerda. Muito possivelmente vocês nos comentários vão falar, imagina, o Macron ele é quase um fascista, não, o Macron é um comunista, e vai ter essa briga mesmo, né? É que nem o Dória, né? E aí, o Dória é de esquerda ou de direita? Depende. Se você perguntar para um cara que é petista, o Dória é quase um, né? Neoliberal, fascista e tal. Agora, se você perguntar para um cara bolsonarista, não, o Dória é comunista, tá mais à esquerda que o PT, né? Enfim, então é um cara meio ali de centro, ele se define como uma centro-direita, tá? E ele foi visto como um governante muito descolado das reais necessidades da população. Principalmente relacionado à redução do poder de compra. Ele era visto como um cara muito cosmopolita, muito elitista, tal. A Marine Le Pen, ela conseguia, apesar do seu discurso muito mais nacionalista, tal, agradar um pouco mais esse eleitorado mais popular. Isso é um ponto bem importante. Outra questão que diferenciava bastante os dois é a postura da Marine Le Pen e do Macron em relação ao conflito geopolítico atual da Ucrânia. A Marine Le Pen, não que ela gostasse da Rússia, embora ela já tenha sido financiada por bancos russos na eleição passada, tá? Mas ela dizia que ela não iria aplicar sanções que fizessem mal à economia francesa, que ela não pode comprar uma briga que não é da França, que não é de nenhum país da OTAN, por exemplo, nem da União Europeia, que é o caso da Ucrânia, contra a Rússia se isso fizer mal para a França. O Macron, claramente, aplica sanções, é contrário à Rússia e tal, inclusive quis se colocar como mediador no início do conflito, teve até aquela foto, né, da mesa gigantesca, mas nunca conseguiu, de fato, ser um bom mediador, né, com o Putin e com a União Europeia.
Dentre as propostas do Macron, isso é uma coisa bem importante, tá? Ele prometeu, primeiro, uma energia limpa. Até 2050, a França ela vai atingir a neutralidade de carbono. Ele prometeu expandir em 10 vezes o total de energia solar no país e prometeu também fazer uma série de energias nucleares. Pois é, a França ela já teve muita importância, ainda tem, né, grande importância nuclear, reduziu um pouquinho depois do acidente de Fukushima, e é mais uma aposta agora do Macron. Claro, ele quer fazer, de novo, ele é muito contrário à Rússia, então ele quer fazer uma proposta de maior autonomia energética frente aos russos. E claro, a energia nuclear, por mais que gere resíduos, ela não libera gases de efeito estufa, não libera CO2, etc. Tal, né? Então é uma energia supostamente limpa, pelo menos para a atmosfera. Outra proposta bem importante dele é a proposta de aumentar a idade de aposentadoria para 65 anos, né? 62 em grande parte das carreiras na França. Aumentando para 65 anos, óbvio que isso é bastante impopular, tá? Mas ele promete fazer uma política de pleno emprego. Então me dá 65 anos, eu quebro um pouco o rumo da Previdência, mas em compensação, política de pleno emprego para a França. E aí, galera, será que vai rolar? Para conseguir esse pleno emprego, inclusive, ele promete reduzir os impostos das empresas francesas, na casa de mais ou menos 10 a 11 bilhões de euros, tá? Então uma redução aí bastante importante. Vocês têm que se ligar que, de novo, né, é uma França muito dividida. Inclusive a Marine Le Pen, ela foi para o segundo turno, mas quase que foi o candidato de, aí sim, o cara se considera socialista, que é o Mélenchon, né? E esse cara, o Macron, ele tem a noção disso. Poxa, ele foi eleito não porque as pessoas gostavam muito dele, mas porque grande parte, por exemplo, das pessoas que votaram no terceiro colocado francês viam no Macron uma opção menos pior. Ou seja, o Macron falou, olha, eu respeito o voto de todo mundo e sei que eu ganhei com bastante voto da esquerda. Então meu governo tende a dar uma pensada aqui, né, uma guinada um pouco mais à esquerda nesse segundo mandato. Ele é visto como muito reformista durante seu primeiro mandato, né? Muitas reformas, tal, que acabam sendo um pouco impopulares, principalmente para a população mais pobre, ok? Outro ponto também, a gente vai ter eleição legislativa na França logo menos. Dia 12 e dia 19, por exemplo, vão ser eleições para definir como que vai ser o parlamento francês. Acho que fica bem nítido. O caso aqui do Brasil, que um presidente sem apoio do Congresso, ele não governa. Ah, o presidente quer fazer isso. Ah, o Congresso... E não estou falando só do Bolsonaro, né? Lula, Dilma, tal, enfim. Cara, se você não tem uma base parlamentar que te apoie, o cara não aprova nenhuma medida que você mandar, né? Para a Câmara, para o Senado e tal. Então, por exemplo, muito possivelmente o Mélenchon, que foi o terceiro colocado, ele vai fazer uma proposta, vai querer ser o primeiro-ministro, por exemplo, do parlamento francês. E aí, claro, a gente vai ter que ver nessa eleição parlamentar, que talvez seja até mais importante que a eleição do executivo, eleição para presidente. Quem que vai ganhar? Mais a direita ou mais a esquerda? Isso possivelmente vai definir bastante os rumos de como vai ser a política do Macron. Professor, em relação ao Brasil, estamos bem ou estamos mal? Eu diria para vocês que vamos ver, tá? Inicialmente estamos mal, mas pode não ser tão mal assim. O Macron, de todos os líderes da União Europeia, com certeza é o principal rival do Bolsonaro. Isso é nítido, tá? Por exemplo, o Macron ele recebeu ano passado o Lula como uma visita oficial. Pô, o Lula nem é né, chefe de Estado do Brasil. O Lula, por exemplo, recentemente pediu voto para o Macron nas suas redes sociais. Não sei se impacta muito na eleição francesa, claro, mas é um simbolismo bem significativo. Então, claramente, o Macron ele tem muito mais apreço pelo Lula do que pelo Bolsonaro, que é considerado um cara que desrespeita minorias, que aumenta o desmatamento da Amazônia, que não respeita as questões ambientais, enfim, né? Tudo isso como é visto pela própria União Europeia. Só que o Macron, hoje, ele é o principal responsável, né, por barrar, por exemplo, a entrada do Brasil na OCDE, o Clube dos Ricos, e mais importante, por não ratificar o acordo Mercosul-União Europeia. Cara, o acordo Mercosul-União Europeia tem que ser aprovado por todos os países da União Europeia. Se o Macron ou o parlamento francês falar não, o acordo não acontece, simples assim. Se um país falar não. E o Brasil, nessa negociação, ele já cedeu muito, permitiu que França, a União Europeia como um todo, colocasse sobretaxas, protegesse a sua agricultura nacional e deixou produtos europeus entrarem, cara, sem nenhum tipo de taxação no mercado brasileiro. É um acordo que hoje ele é muito mais benéfico para o mercado europeu do que para o Brasil. A União Europeia está desesperada procurando novos mercados. E sabe que se ficar enrolando muito, por exemplo, o Brasil ele pode se aproximar ainda mais dos países dos BRICS. Rússia, Índia, China. Então a pressão em cima do Macron para, de fato, ratificar o acordo do Mercosul-União Europeia vai ser bastante forte.
Só que, de novo, o Macron, muito possivelmente, não gostaria de ratificar esse acordo com a presença do Bolsonaro no poder. Se o Lula for eleito ou qualquer outro presidente, acho que facilitaria bastante. Com o Bolsonaro, a pressão vai ser grande, mas não sei se o Macron daria o braço a torcer. O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Tivemos hoje mais algumas notícias relacionadas ao apoio à Ucrânia. A Polônia mandou mais de 7 bilhões em armamento, por exemplo, para os ucranianos. Claro, lembrando que a Polônia faz fronteira com o conflito, então é importante que o conflito não passe a fronteira da Ucrânia. E os Estados Unidos mandou 2 secretários, galera, 2 figuras importantes do gabinete do Biden. O Antony Blinken, por exemplo, uma figura respeitadíssima nos Estados Unidos, pelo menos pelos democratas, claro. Ele vai fazer uma visita a Kiev para discutir, muito possivelmente, uma tentativa de paz ali para a Ucrânia. Lembrando que essa semana ela promete ser decisiva, porque temos a questão de Mariupol, que o mundo está colocando, novamente, a Rússia como grande culpada, né, pelos ataques, obviamente, tá? Então, a Mariupol pode ser uma questão de desrespeito aos direitos humanos, talvez uma intervenção estrangeira, não acredito, tá? Mas a Ucrânia está querendo colocar Mariupol como um novo bode expiatório para uma ajuda da OTAN ou dos países ocidentais. E teremos uma visita da ONU. A ONU que está sendo vista como um organismo muito complacente com a Rússia, principalmente pelos países ocidentais. Então, essa visita, terça-feira a Moscou, em quinta-feira a Kiev, inclusive o Zelensky reclamou. Como assim vai passar em Moscou primeiro? Tem que passar em Kiev primeiro. Em Kiev que você tem ali corpos, etc. Tá. Moscou tá de bem, né? Também, né? Convenhamos. Tanto faz, né? Qual que vai passar primeiro e qual que vai passar no outro. Mas vai ser uma semana bastante decisiva. E os Estados Unidos devem estar negociando algum tipo ali de acordo com a Ucrânia para ser pleiteado frente à ONU. E para finalizar aqui o nosso vídeo, o conflito em relação à Colômbia e Venezuela. A gente não pode esquecer que no comecinho do ano, ELN e Farc, 2 grupos de esquerda na Colômbia, que são aí grupos milicianos, né? Nem sei se podia falar essa palavra no YouTube, mas tudo bem. Eles estavam fazendo pequenos ataques à Colômbia e o Ivan Duque, atual presidente colombiano, que é um cara de direita, inclusive a Colômbia anunciou uma aproximação mais forte ainda com a OTAN. A Colômbia, ela tem várias bases militares americanas, é o grande entreposto militar americano dos Estados Unidos. Na América do Sul, o Ivan Duque vai ter eleição esse ano na Colômbia. E muito possivelmente, depois de muito tempo, a esquerda é a grande favorita na Colômbia. Penso eu que as ameaças que o Ivan Duque está fazendo à Venezuela nesse momento, depois de uma série de conflitos no início do ano, é até para radicalizar um pouco mais o discurso. O que, colombianos? Vocês vão votar nesse cara de esquerda? Esse cara que é igualzinho o Nicolás Maduro? Esse cara que está abrigando células da ELN, das Farc e tal? É isso que vocês querem para o povo colombiano? Não vote neles. Então Maduro diz que a Colômbia ela está pleiteando, está planejando ataques ao exército e à polícia venezuelana para instigar algum tipo de conflito e, com isso, justificar talvez uma intervenção estrangeira da OTAN, dos Estados Unidos ou até mesmo da própria Colômbia para ganhar popularidade. A gente sabe que governos fazem isso, né? Convenhamos, o Putin teve um aumento da sua popularidade desde o início da intervenção na Ucrânia. Porque a direita colombiana também não pode ter esse aumento da popularidade, principalmente se associar à esquerda ao Nicolás Maduro. Pode ser uma boa jogada, mas uma boa jogada política. Beleza, pessoal? Tamo junto? Então tá, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Beijos, abraços e tchau, tchau.